Olá pessoal, esse vídeo aqui é para falar sobre alguns aspectos técnicos de fornos de fora. Por que eu faço esses vídeos mais técnicos? Porque a maior parte do pessoal que fabrica forno no Brasil não é técnico na área, né? Eles não conhecem nem de combustão, né? E nem de características técnicas dos próprios fornos que eles fabricam, né? Aquela coisa meio de que copiou um modelo, aí faz aquele modelo e manda e distribui e tal, tudo, mas não conhece tecnicamente como funciona, né, a questão da câmara de combustão, de queimador, enfim. Mas eu queria falar especificamente dos fornos importados, né? Unicoda, né? Rockbox, aqui da Gosling. Qual é a dificuldade? Às vezes eu vejo muito no Brasil, o pessoal traz, importa, vem da Inglaterra, vem dos Estados Unidos, vem da Itália. E o que acontece? Quem traz, quando você traz particularmente, você já não conhece da área técnica. Você não sabe, por exemplo, que o gás que eles usam lá é diferente da composição do nosso gás aqui. Composições químicas distintas. Faz com que o teu forno aqui no Brasil funcione de forma inadequada, que a combustão seja ruim, né? Quem traz comercialmente para vender aqui, distribuir aqui, também não é técnico, é comercial. Então o cara traz de lá, traz para cá, não faz nenhuma adaptação, você leva o forno para casa, fica aquela queima horrível, um gás, né, amarelo, sem uma combustão boa, suja todo o forno, fica tudo preto. Por quê? Porque também não tem conhecimento técnico. Eu já fiz diversas adaptações em fornos que vêm de fora por causa disso, justamente por causa dessa questão de que as pessoas não conhecem tecnicamente sobre o forno, né? Os fornos que vêm de fora precisam de adaptação técnica, precisam de repente a furação, a mistura de ar e gás, alguma coisa técnica tem que ser mudada. Para quê? Para que funcionem com o gás daqui, com as composições químicas daqui, né? Com a mistura de ar e gás, né? O bico injetor às vezes tem que mudar, às vezes o queimador físico tem que mudar algumas coisas, né, nele, por causa da diferença de combustível. Por exemplo, nos Estados Unidos eles usam gás butano, somente butano eles usam. Um equipamento dos Estados Unidos que vem para cá precisa fazer modificação. Na Europa usam muito gás natural, né? Então quando vem para cá, que você vai usar em GLP, precisa de uma adaptação, né? Eu já fiz muitas adaptações em Rockbox, em Unicoda, em função disso. Às vezes o forno é muito bom e esses fornos são bons. O que necessita? Precisa de regulagem, de ajuste técnico, né? Para que eles funcionem e deem o rendimento necessário, a potência térmica deles seja boa, a qualidade da combustão seja boa para que haja rendimento no forno. Então às vezes só falta adaptações técnicas, né? O forno acaba ficando muito bonito, né? Porque esses fornos são muito bonitos, bem acabados, mas às vezes acabam tendo uma péssima combustão porque precisam de ajustes e quem te vende não sabe fazer, né? Ou se você compra ou você compra de lá e traz para cá, você também não sabe que existem essas diferenças. Nós temos aqui no Brasil o gás metano, que é o gás natural, e o gás propano junto com o butano, que é o gás GLP, né? E fora às vezes eles usam outra composição química e às vezes eles usam outras pressões. Também tem que fazer adaptação, porque quando vem o regulador ou ajustador para você ligar aqui, é diferente, conexões são diferentes, né? Então tudo isso deve ser levado em conta quando você for escolher um forno, seja ele nacional, seja ele importado. Se você trouxer da Inglaterra, trouxer dos Estados Unidos, trouxer da Itália, saiba que você vai ter que fazer adaptações aqui no Brasil para que você funcione de forma correta, né? E o forno te dê a temperatura necessária, te dê a combustão necessária para você fazer sua pizza, tá? Assim como os equipamentos elétricos, né? Eu sou eletrotécnico e muitas vezes na nossa empresa que vinham equipamentos. Se você olhar na placa de identificação de muitos equipamentos elétricos, eletrônicos, você vai encontrar as letras que significam Hertz, o HZ, que vem 50 ou 60 Hz. Aqui no Brasil nós usamos 60 Hz, né? E a maior parte do mundo usa 50 Hz. Isso significa que quando você compra uma coisa importada, a vida útil do teu equipamento às vezes é reduzida, porque eles trabalham lá fora com 50 Hz. O que acontece? O teu equipamento vem para cá e ele esquenta demais
porque a ciclagem dele foi feita para lá, para funcionar lá. E, então, às vezes vem alguns que citam 50, 60 Hz, não existe isso. Ou é 50 ou é 60. Quando vem 50, 60, é porque o cara quer te enganar lá com uma tarja, né? Então, a maior parte dos equipamentos que vem de fora vem 60 Hz. Estou falando de equipamento eletroeletrônico, né? E aí vem para o Brasil, como nós trabalhamos uma ciclagem diferente. Não me pergunte por que, que no Brasil é assim e o resto do mundo é diferente. Mas pouca gente trabalha com 60 Hz, o Brasil é um deles. Os equipamentos eletroeletrônicos esquentam mais o Brasil em função disso. Por quê? Porque existem diferentes formas de trabalho, de ciclagem no mundo. E isso acontece muito em equipamento elétrico, acontece também muito em equipamentos que funcionam a gás. Precisam ser feitas adaptações. Tá certo, pessoal? Então existem essas diferenças que devem ser levadas em conta quando você percebe que o teu equipamento que você trouxe de fora não funciona tão bem quanto você esperava. Ou então você viu um vídeo lá do forno funcionando na Itália, tá muito bonita a chama azul. Você traz para cá, ele fica com a chama amarela e não há quem faça, né? Fica azul. Porque precisa de adaptações técnicas. Precisa talvez de mudar um pouco o queimador, mudar a entrada de ar, mudar o injetor que vem, ou mudar o próprio regulador de pressão, porque são especificações, né, e gases com composições químicas diferentes.